Quando pensamos na Alemanha, muitas imagens vêm à mente: castelos de contos de fadas, carros de alta tecnologia, cervejas artesanais, florestas misteriosas, cidades modernas cheias de luzes e, ao mesmo tempo, vilarejos medievais que parecem parados no tempo. A Alemanha é um país que mistura tradição e inovação de uma forma quase única no mundo. E conhecer sua história, cultura e belezas naturais é mergulhar em uma verdadeira viagem no tempo e no futuro ao mesmo tempo. Neste vídeo, vamos explorar profundamente o que torna a Alemanha um dos países mais fascinantes do planeta. Falaremos de sua geografia, história, cultura, gastronomia, cidades mais importantes, pontos turísticos e até curiosidades que muita gente não sabe. Prepare-se. Ao final você vai sentir que já deu um passeio por terras germânicas e talvez até se inspire para conhecê-la pessoalmente. Um país no coração da Europa. A Alemanha está localizada no centro da Europa, fazendo fronteira com 9 países: Dinamarca ao norte, Polônia e República Tcheca a leste, Áustria e Suíça ao sul, França, Luxemburgo, Bélgica e Holanda a oeste. Essa posição estratégica fez da Alemanha um ponto de encontro de diferentes culturas ao longo da história, além de um centro econômico e político da região. O território alemão é diverso. Ao norte, encontramos planícies e a costa do Mar do Norte e do Mar Báltico. Ao sul, destacam-se os Alpes, com paisagens de montanhas nevadas que atraem turistas e esportistas durante o inverno. No meio do país, corre o famoso Rio Reno, símbolo da identidade alemã e inspiração para canções, poesias e lendas. Essa geografia rica e estratégica não apenas moldou a paisagem alemã, mas também influenciou diretamente sua trajetória histórica. Para entender a Alemanha de hoje, é essencial revisitar alguns dos capítulos mais marcantes de sua história. Para entender a Alemanha de hoje, com sua força econômica, sua diversidade cultural e sua importância mundial, é essencial voltar um pouco no tempo e revisitar os capítulos que moldaram essa nação. A história alemã é marcada por transformações profundas, de fragmentação política à unificação, de tragédias devastadoras a reconstruções inspiradoras, Idade Média e o Sacro Império Romano Germânico. Durante a Idade Média, a região que hoje chamamos de Alemanha não era um país único. Pelo contrário, era um mosaico de reinos, ducados, cidades livres e territórios independentes. Em 962 nasceu o Sacro Império Romano Germânico, uma confederação que, embora poderosa, era descentralizada. Cada território mantinha seus próprios governantes, leis e tradições. Essa diversidade política, cultural e religiosa ajudou a formar a identidade alemã, marcada até hoje pela coexistência de diferentes regiões com fortes particularidades. O caminho até a unificação. Por séculos, essa fragmentação política dificultou o fortalecimento da região como uma nação. Foi apenas em 1871 que a tão aguardada unificação aconteceu. Liderada pelo Reino da Prússia e conduzida pelo chanceler Otto von Bismarck, a Alemanha finalmente se consolidou como um Estado nacional. A unificação transformou o país em uma nova potência europeia, trazendo consigo orgulho, mas também rivalidades que influenciariam a política mundial nas décadas seguintes. Guerras mundiais e suas marcas. O século XX colocou a Alemanha no centro dos maiores conflitos da humanidade. Após a Primeira Guerra Mundial, o país mergulhou em crise. Inflação galopante, desemprego e instabilidade política abriram espaço para o surgimento do nazismo. A ascensão de Hitler levou ao início da Segunda Guerra Mundial, um período sombrio que deixou cicatrizes profundas não apenas na Alemanha, mas em todo o planeta. Ao final do conflito, o país estava destruído, suas cidades em ruínas e sua sociedade dividida entre culpa
e a necessidade urgente de reconstrução, divisão e reunificação. Do pós-guerra nasceu uma Alemanha partida em duas. De um lado, a Alemanha Ocidental, alinhada ao bloco capitalista e marcada por rápido crescimento econômico. Do outro, a Alemanha Oriental, sob influência soviética, onde a vida seguia sob um regime socialista. O Muro de Berlim, erguido em 1961, tornou-se o símbolo mais concreto dessa separação, dividindo não apenas uma cidade, mas famílias, amigos e sonhos. Essa realidade só mudou em 1989, com a queda do muro. Pouco depois, em 1990, a Alemanha se reunificou, marcando o fim da Guerra Fria e o início de um novo capítulo, a Alemanha de hoje. O país que renasceu das cinzas do século XX é hoje uma das nações mais influentes do mundo. É a maior potência econômica da Europa. Referência em tecnologia, ciência, educação e inovação. Berlim tornou-se um símbolo de liberdade e criatividade, enquanto cidades como Munique, Hamburgo e Frankfurt mostram a força econômica e cultural do país. A Alemanha moderna não esconde o peso do seu passado, mas o transforma em aprendizado, cultivando a memória histórica para que os erros não se repitam. Assim, a trajetória alemã é um exemplo de resiliência e transformação. De um conjunto fragmentado de territórios medievais a uma potência global que molda o presente e o futuro da Europa e do mundo. Com essa base histórica em mente, é hora de conhecer as cidades que dão vida e identidade à Alemanha, cada uma com seu charme e importância única. A Alemanha é um país de contrastes e encantos. Formada por 16 estados federados, chamados de Länder, cada região carrega suas próprias tradições, sotaques e estilos de vida. É como se cada pedaço do país tivesse uma identidade própria, mas ao mesmo tempo, todos se unissem para formar esse mosaico fascinante chamado Alemanha. E entre tantos lugares, algumas cidades brilham com mais intensidade, seja pela importância histórica, seja pela beleza arquitetônica ou pela forma como sabem receber visitantes do mundo todo. Vamos juntos conhecer algumas delas. Berlim, o coração pulsante. Começamos pela capital, Berlim, uma das cidades mais vibrantes e multifacetadas da Europa. Poucos lugares no mundo conseguiram se reinventar tantas vezes. Marcada pela separação do Muro de Berlim durante a Guerra Fria, hoje ela é símbolo de liberdade, diversidade e criatividade. Caminhar por Berlim é como viajar por diferentes tempos. De um lado, o Portão de Brandemburgo, testemunha de inúmeros acontecimentos históricos. De outro, o moderno Reichstag, sede do parlamento, com sua impressionante cúpula de vidro, que permite ver o trabalho dos políticos de cima, como um lembrete de transparência democrática. E entre um museu renomado na Ilha dos Museus e um grafite colorido no bairro alternativo de Kreuzberg, o visitante descobre uma cidade que não tem medo de mostrar suas cicatrizes, mas que também vibra com arte, música e uma vida noturna que é referência mundial. Munique, tradição e sofisticação. Viajando para o sul, chegamos a Munique, a charmosa capital da Baviera. Famosa no mundo inteiro pela Oktoberfest, a maior festa da cerveja, Munique é muito mais do que isso. A cidade é um convite ao charme. Praças como a Marienplatz, com seu relógio carrilhão encantando turistas diariamente. Palácios como o Nymphenburg, cercado por jardins de tirar o fôlego, e uma atmosfera acolhedora que mistura tradição e modernidade. Além disso, Munique é ponto de partida para explorar os Alpes bávaros, onde montanhas, lagos cristalinos e castelos de contos de fadas, como o Neuschwanstein, completam o cenário perfeito. Hamburgo, entre pontes e mares. Seguindo para o norte, encontramos Hamburgo, uma cidade que respira o mundo. Com um dos maiores portos da Europa, ela é conhecida como a porta de entrada da Alemanha. Seus canais e pontes são impressionantes. Acredita que Hamburgo tem mais pontes do que Veneza e Amsterdã juntas? Além disso, a cidade se destaca pela modernidade.
O bairro de Hafen City, com sua futurista Elbphilharmonie, mostra como tradição marítima e inovação podem andar lado a lado. Hamburgo também pulsa cultura. Teatros, casas de música e uma cena artística alternativa que conquista qualquer visitante curioso. Frankfurt, o poder financeiro com alma histórica. Quando pensamos em Frankfurt, logo vem à mente a imagem de arranha-céus e o título de Nova York alemã. De fato, a cidade é o principal centro financeiro do país e abriga o Banco Central Europeu. Sua skyline impressiona, mas Frankfurt não se resume a negócios. Ao lado dos prédios modernos está o encantador centro histórico, a Römerberg, com casas em estilo Enxaimel, que parecem ter saído de um livro medieval. Essa combinação entre modernidade e tradição torna Frankfurt uma cidade única, capaz de surpreender até quem só passa por ela a trabalho. Colônia, à sombra da catedral, às margens do rio Reno, encontra-se Colônia, uma cidade que respira história e alegria. Seu maior ícone é, sem dúvida, a imponente Catedral Gótica, que levou mais de 6 séculos para ser concluída e hoje é Patrimônio Mundial da Unesco. Mas Colônia também é descontraída. Seus moradores são conhecidos pelo bom humor, pela hospitalidade e pelo Carnaval de Colônia, um dos mais animados da Europa. É uma cidade onde tradição religiosa e festa popular caminham de mãos dadas. Dresden, a joia renascida. Por fim, não poderia faltar Dresden, chamada carinhosamente de Florença do Elba. Quase totalmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial, Dresden renasceu das cinzas com uma reconstrução impressionante. Hoje, seus palácios e igrejas barrocas, como a Frauenkirche, brilham novamente e emocionam visitantes do mundo todo. É uma cidade que simboliza resiliência e a capacidade humana de reconstruir não apenas prédios, mas também esperanças. Cada cidade alemã é como um capítulo de um livro fascinante. Berlim mostra a força da liberdade. Munique revela tradições vivas. Hamburgo abre janelas para o mundo. Frankfurt une negócios e história. Colônia encanta com sua catedral. E Dresden emociona com sua superação. E você? Qual dessas cidades colocaria no topo da sua lista para visitar primeiro? E enquanto cada cidade reflete sua própria história, é na cultura e na identidade alemã que percebemos a essência do país, moldada por séculos de arte, filosofia, ciência e tradição. Falar da Alemanha é falar de uma das culturas mais ricas e influentes do planeta. Poucos países contribuíram tanto em áreas como música, filosofia, ciência, literatura e até mesmo na forma como o mundo organiza suas sociedades modernas. Na música, a Alemanha é um verdadeiro berço de gênios. Nomes como Beethoven, Bach e Wagner não apenas marcaram sua época, mas criaram obras que atravessam séculos e continuam emocionando plateias em todo o mundo. É curioso pensar que melodias compostas há mais de 200 anos ainda embalam concertos e trilhas de filmes contemporâneos. Na filosofia, o país foi palco de alguns dos maiores pensadores da história. Kant, Hegel, Marx e Nietzsche são apenas alguns exemplos de mentes que moldaram profundamente o pensamento ocidental. Suas ideias sobre ética, política, economia e liberdade ainda são debatidas em universidades, livros e até no cotidiano de quem busca compreender a sociedade moderna. A ciência e a tecnologia também carregam a marca alemã. Basta lembrar de Albert Einstein, que revolucionou a física, ou de inúmeros cientistas e inventores que trouxeram avanços em engenharia, química e medicina. A Alemanha sempre esteve na vanguarda da inovação e até hoje é referência em pesquisas acadêmicas e desenvolvimento tecnológico. Na literatura não podemos deixar de citar Goethe, autor de clássicos universais, e os irmãos Grimm, que coletaram contos populares e deram ao mundo histórias como Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho.
Essas narrativas, nascidas do imaginário popular alemão, se tornaram parte da infância de milhões de pessoas em diferentes culturas. Mas a identidade alemã não está apenas em seus grandes nomes. Ela também se revela no cotidiano, na organização, na pontualidade, na disciplina e na busca constante pela eficiência. Esses valores, muitas vezes admirados e até estereotipados, ajudam a entender como o país construiu uma economia sólida e uma sociedade estruturada. E depois de explorar sabores e tradições à mesa, é hora de sair para o mundo e descobrir as paisagens naturais da Alemanha, cenários que encantam e surpreendem tanto quanto sua gastronomia. A gastronomia alemã é uma verdadeira celebração de sabores, tradições e diversidade regional. Cada estado do país traz especialidades próprias, mas alguns elementos são marcantes em todo o território. Entre os pratos típicos mais conhecidos estão as salsichas, Wurst, que existem em inúmeras variedades, o chucrute, sauerkraut, o famoso joelho de porco assado, Eisbein, e as batatas, servidas cozidas, assadas ou em purê, sempre como acompanhamento indispensável. Um dos maiores orgulhos nacionais são os pães alemães, que contam com mais de 300 tipos catalogados, elaborados com diferentes farinhas, sementes e técnicas. Essa riqueza é tão importante que já foi reconhecida como patrimônio cultural do país. Outro símbolo forte da Alemanha é a cerveja, consumida em grandes quantidades e produzida com qualidade inigualável. Muitas marcas seguem até hoje a tradicional Lei da Pureza de 1516, que determinava que a bebida só poderia ser feita com água, lúpulo, malte e levedura. Festas como a Oktoberfest, em Munique, atraem milhões de visitantes do mundo todo, celebrando essa tradição. A confeitaria alemã também tem destaque, oferecendo delícias como o Apfelstrudel, torta folhada recheada de maçã e canela, e a famosa Schwarzwälder Kirschtorte, torta floresta negra, feita com camadas de chocolate, chantilly e cerejas. A culinária alemã vai muito além de simples pratos. Ela traduz a identidade e a história de um povo que valoriza a tradição, a qualidade e a hospitalidade, transformando cada refeição em uma experiência única. E depois de explorar cidades vibrantes, sabores únicos e paisagens deslumbrantes, é hora de olhar para a Alemanha como um todo. Sua força econômica, inovação e papel de destaque no mundo moderno. A Alemanha é conhecida mundialmente por suas cidades modernas, ricas em cultura e história, mas também se destaca por suas paisagens naturais, que atraem milhões de turistas todos os anos. O país possui uma diversidade impressionante de cenários, que vão de montanhas majestosas a florestas encantadas e ilhas tranquilas. Um dos destinos naturais mais famosos é a Floresta Negra, Schwarzwald, localizada no sudoeste do país. Com suas densas árvores de pinheiros, lagos cristalinos e vilarejos pitorescos, a região parece saída de um conto de fadas. Além de trilhas para caminhadas e cicloturismo, é lá que surgiram algumas das lendas e histórias dos irmãos Grimm. Outro ponto de destaque são os Alpes Bávaros, no sul da Alemanha, que oferecem uma experiência única em todas as estações do ano. No inverno, a região é perfeita para quem gosta de esportes de neve, como esqui e snowboard. Já no verão, os Alpes tornam-se um paraíso para trilhas, escaladas e passeios por lagos de águas límpidas. O Vale do Rio Reno é outro cenário de tirar o fôlego. Repleto de vinhedos, vilarejos medievais e castelos imponentes à beira do rio, a região é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco. Um passeio de barco pelo Reno permite admirar paisagens que parecem pinturas vivas. Mais ao norte, as ilhas do Mar do Norte e do Mar Báltico revelam outra face da Alemanha. Com praias extensas,
dunas e pequenas cidades costeiras são locais ideais para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e clima marítimo. Além dessas maravilhas naturais, a Alemanha também surpreende com algumas curiosidades. O país abriga mais de 25 mil castelos, muitos abertos para visitação. Sua famosa Autobahn tem trechos sem limite de velocidade, algo único no mundo. A Alemanha também é referência em sustentabilidade, sendo pioneira no uso de energias renováveis como solar e eólica. E, no fim do ano, seus tradicionais mercados de Natal, Weihnachtsmärkte, encantam turistas, com luzes, artesanatos e comidas típicas que criam uma atmosfera mágica. Depois de descobrir sua história, cidades, sabores e paisagens, percebemos que a Alemanha vai muito além do que se vê. É também um país que lidera, inova e inspira no mundo de hoje. A Alemanha no mundo de hoje é sinônimo de força, inovação e qualidade de vida. Reconhecida como a maior economia da Europa e uma das potências globais, o país se destaca pela sua indústria altamente desenvolvida, que vai desde a produção de automóveis e máquinas de ponta até setores tecnológicos emergentes, como inteligência artificial e energias renováveis. Essa capacidade de inovação a torna um polo de oportunidades para profissionais do mundo todo. Outro pilar fundamental é a educação. Suas universidades públicas oferecem ensino de excelência, muitas vezes gratuito ou com custos acessíveis, atraindo milhares de estudantes internacionais todos os anos. Esse ambiente multicultural fortalece ainda mais a pesquisa e o desenvolvimento científico, áreas em que a Alemanha sempre exerceu papel de destaque. Além do aspecto econômico e acadêmico, a Alemanha é também reconhecida por sua qualidade de vida. Suas cidades combinam modernidade com tradição. Oferecem transporte público eficiente, segurança e grande respeito ao meio ambiente. O país é líder em políticas sustentáveis, com forte investimento em energia solar e eólica, reforçando seu compromisso com a preservação ambiental. No cenário político e internacional, a Alemanha exerce uma posição de liderança na União Europeia, defendendo a integração entre os países membros, a diplomacia pacífica e a cooperação global. Visitar a Alemanha, portanto, vai muito além do turismo. É conhecer um país que honra suas raízes históricas, valoriza sua rica cultura e, ao mesmo tempo, aposta fortemente em um futuro inovador e sustentável. Conhecer a Alemanha é mergulhar em uma terra de contrastes, de castelos medievais a arranha-céus modernos, de tradições seculares a inovações tecnológicas, de festas populares a centros culturais de vanguarda. É um país que encanta quem busca história, cultura, natureza ou simplesmente uma boa cerveja acompanhada de um prato típico. E lembre-se, viajar não é só sobre ver lugares, é sobre sentir emoções, colecionar histórias e provar que sonhos podem sim se tornar realidade.